O papel de um jornal: oferecer conteúdo atualizado, investigado e analisado e, atualmente, publicar em qualquer plataforma de leitura disponível, certo? Mas o Jornal do Comércio vai além. Por isso, revolucionou sua edição impressa de domingo. Agora, ela traz notícias mais recentes, novas páginas, reportagens mais variadas e conteúdo ainda mais completo. Novo Jornal do Comércio de domingo. Ainda mais jornal. Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais um programa Casa Saudável, sendo transmitido pela página do portal NE10 no Facebook e também no site da TVJC, tvjc.com.br. Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra, e lançou recentemente o livro aqui, Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. A gente o convidou para falar sobre qualquer assunto, né, relacionado à mulher, à gestação, mas principalmente, doutor Glaucio, para falar sobre o que é que toda gestante deve saber antes do bebê nascer. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores, internautas. Bom, estou aqui à disposição. Se você quiser perguntar, que eu puder responder. Que bom. A gente, enfim, tem uma admiração imensa pelo seu trabalho, né? Esse trabalho que valoriza o cuidado humanizado com a gestante, com seus bebês. E a gente sabe o quanto isso tem valor na obstetrícia, né? O quanto isso faz diferença. E aí o senhor já acompanhou nesses 15 anos de carreira, né? Isso, várias histórias, enfim. Eu queria, antes da gente começar no tema, queria que o senhor falasse, né? No seu livro aqui, quais são as histórias, enfim, que mais lhe chamam a atenção, as histórias mais marcantes, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, tem o caso de Michele, né? Esse livro ele foi dividido em duas partes. Uma parte foi reservada especificamente para aquela cesariana perimortem, que foi notícia no Brasil e no mundo, porque realmente tanto Michele como Maísa não tiveram nenhuma sequela, e o trabalho em equipe, né, não só eu que estava lá, mas também toda a equipe médica e de enfermagem fez a diferença naquele dia. E também, lógico, na recuperação na UTI, na enfermaria, com todos os profissionais envolvidos. Então, como muitas vezes eu fui entrevistado, eu falava um pouco, eu quis realmente traduzir da maneira mais real esse assunto, porque eu acho que eu queria registrar na minha carreira esse assunto de Michele e Maísa. Realmente foi surpreendente. Para mim, foi mais do que o normal, aquela situação. E eu, no final das contas, quando eu estava pensando em escrever o livro, eu conversei com minha irmã, Ana, e aí ela chegou e perguntou: "Ô Glaucio, mas você vai fazer o livro só sobre uma história? Você é uma obstetra de uma história só?" Aí, quando eu acabei lembrando de vários casos que eu tive ao longo da carreira, principalmente nos últimos, eu diria até 5 anos, e a gente registrou vários casos que eu considero realmente surpreendentes. Então, esse livro ele é muito interessante para muitas mulheres que buscam o sonho não só da gravidez, como também do nascimento saudável. Tem história de mulheres que são verdadeiros exemplos para as outras. E, assim, não é rasgação de seda, mas eu admiro muito seu blog. Inclusive, eu gosto de registrar que talvez aqui em Pernambuco, o seu blog foi o que mais registrou o que eu chamo de uma assistência mais oportuna no trabalho de parto. Teve uma reportagem que você fez que foi sobre ultrassonografia intraparto. Então a gente precisa trazer não só humanização na área de saúde, mas trazer tecnologia, justamente o que a gente está fazendo agora, né? Que Transmitindo bom. conhecimento. Fico muito feliz, muito obrigada.
E aí a gente lembra, se você tiver perguntas para Dr. Glaucio, compartilhe aqui, a gente repassa para ele, a gente já tem aqui as pessoas entrando aqui, nos acompanhando. Maurício Ferreira diz que está falando aqui do Recife, que está de olho aqui no nosso programa. E aí, doutor Glaucio, eu gostaria de lhe perguntar, começar lhe perguntando o seguinte: enquanto estamos grávidas, será que o nosso cérebro muda? O que é que muda na nossa forma de pensar, de agir? Como é que isso pode interferir no pós-parto? Então, a gravidez, ela traz uma série de alterações. A gente diz muitas vezes que não, gravidez é um estado completamente saudável, etc., mas existem muitas modificações no organismo da mulher. Então, até na questão cerebral, você pode ter, que a gente muitas vezes pensa na questão do cérebro, não só o cérebro do raciocínio, mas também a questão das emoções. E aí eu acho que é o ponto bem importante, né? No período de gestação, a mulher muitas vezes está mais sensível, a labilidade emocional ela modifica, e aí ela passa também por um período de medo que a gestação traz por conta dessas alterações, muitas vezes até na questão do parto. E aí o nosso trabalho é justamente tentar injetar mais ânimo nessa mulher, trazer orientações e explicar que tem muitas alterações que são comuns nesse período da mulher. Só que a gente nunca deve pensar nos órgãos isolados, porque existem muitos casos até de depressão pós-parto, por exemplo, depois do parto, que são devidas a problemas endocrinológicos. Por exemplo, o hipotireoidismo ele pode causar depressão pós-parto. Então, muitas vezes a gente tem que correlacionar o cérebro com outros órgãos da mulher. E o papel do obstetra? A gente sabe que o obstetra acompanha a mulher durante a gestação, né? E sendo ginecologista também, prepara a mulher até para engravidar, né? Para ter essa gestação saudável. Mas como é que vocês conversam com essa gestante sobre o pós-parto? Como é que o obstetra ele pode colaborar com informações sobre o pós-parto para, enfim, evitar grandes surpresas? Ou então também tem aquela ideia de que a maternidade é um sonho, mas eu estou me sentindo, as mulheres falam, né? Muitas falam, estou me sentindo um pouco triste e sobrecarregada. Será que isso é normal? Eu costumo dizer que isso é comum. Normal, a gente sempre pensa que vai ser o que dá certo, o que você não traz nenhum problema, o que não tem nenhuma intercorrência, né? Mas essa questão do pós-parto, tanto também na própria gravidez, eu gosto muito das orientações para as gestantes. Tanto que eu tenho um site e toda vez no meu cartão de pré-natal eu já oriento que ela leia as orientações do pré-natal lá no site. Então tem lá o drglaucio.com.br/pré-natal. Então tem uma série de orientações. Isso começou com uma folha, depois passou para 2 folhas, depois passou para 5 folhas. E aí quando estava realmente uma quantidade enorme, teve até uma paciente que ficou brincando comigo dizendo que era uma apostila. E aí eu acabei colocando no site. Então, tudo o que geralmente as mulheres me perguntam, eu tento traduzir, explicar de uma melhor maneira possível, que também abranja não só até minhas clientes, mas outras pacientes que tenham dúvida. Então, a questão da depressão pós-parto passa também por aí. E na orientação, na prevenção, a gente explica tanto na gravidez como no pós-parto. Nessa noite, ligou uma mãe aperreada para mim, porque o bebê estava em tratamento por fototerapia, ligou desesperado, o que é que fazia, porque estava lá com o bebê fazendo a fototerapia, o banhozinho de luz, e ela não sabia o que fazer porque o bebê chorava muito. Eu disse, bota o bebê no peito. Ela disse, não, mas não vai atrapalhar o tratamento dele? Não, ele no momento ele precisa do seu carinho. Então, hoje de manhã ela até agradeceu, que assim, às vezes são medidas simples que você orienta que fazem a diferença, por incrível que pareça. Medidas simples, e aí eu lembro que a gente fez até há pouco tempo um programa falando dessa importância do colo de mãe, o quanto isso é benéfico, né? Imagino que o quanto os obstetras que têm esse olhar humanizado devem passar para a gestante sobre esse colo de mãe, né? Esse afeto, termina, acho que, melhorando a saúde da mulher no pós-parto e também a do bebê, né, doutor Glaucio? Com certeza. E é interessante até as novas recomendações na assistência ao parto, seja ele cesariano ou normal, que assim que o bebê nascer,
lógico, não tendo nenhuma intercorrência, que precise de alguma intervenção médica, alguma reanimação, por exemplo, o bebê deve entrar em contato direto com a mãe, inclusive ser estimulada até o aleitamento materno na primeira hora de vida. É surpreendente, é mágico, é surreal quando o bebê nasce, que você já coloca no colo da mãe e aí o bebê já se acalma, né? Então é surreal, é uma sensação muito boa poder estar presente nesses momentos. Bom, vamos agora aqui aproveitar que a gente tem já perguntas aqui para o senhor. A gente tem aqui Vânia Grumonte perguntando o seguinte: mulheres grávidas podem fazer prevenção e exames de biópsia caso seja necessário? Eu imagino que ela deva estar falando sobre diagnóstico precoce do câncer de mama, Isso, porque ela fala de exames de colo do útero. biópsia e de colo do útero. Isso, recomendação, muitas vezes, até do Ministério da Saúde, a realização do Papa Nicolau. Tem muitas mulheres que ainda pensam que o Papa Nicolau pode causar algum efeito abortivo, principalmente nos primeiros 3 meses, mas isso é mito. O que se recomenda é que se realize o exame preventivo do colo do útero, conhecido como Papa Nicolau, e seja avisado para o colega que vai realizar o exame que a paciente está gestante, porque aí ela utiliza só o que a gente chama de espátula de aire para colher o material da ectocervix, da parte externa do colo, porque a gente também faz a coleta da parte interna do colo. Mas mesmo se usar o citobrush, a escova de citobrush para a coleta do Papa Nicolau da parte endocervical, você também não vai trazer nenhum problema para o bebê, mas classicamente é recomendado. Para algumas pacientes, por exemplo, minhas pacientes do consultório, elas já estão com preventivo em dia, então eu não vejo necessidade absoluta da realização desse exame, já que está tudo ok. Elas deixam para fazer depois, então, que o bebê nasce. E Isso. após o nascimento do bebê, tem um período, assim, para poder fazer esse preventivo, essa prevenção? O exame preventivo do colo do útero, existe a recomendação de você realizar de forma periódica. Classicamente, aqui em Recife, que a gente já foi a cidade campeã do câncer do colo do útero no Brasil, a gente ainda mantém a orientação de se fazer anualmente. Para outros estados e outros países, essa periodicidade ela é maior, muitas vezes 2 ou até 3 anos. Mas aqui a gente habituou-se com a realização do preventivo anual. Ok. A gente também tem uma pergunta de Dorinha Leal. Dorinha Leal pergunta o seguinte, doutor Glaucio: quando a gente vai a um ginecologista, a primeira consulta ele não mais examina. Isso é normal e o atendimento é de 2 minutos só para passar uma requisição. O que é que o senhor acha em relação a esse comentário de Dorinha? Na verdade, toda consulta médica ela deve ser composta por anamnese e exame físico. No caso do ginecologista, de exame ginecológico. Muitas vezes o que impede não é a questão do atendimento médico, é a logística do tipo de atendimento. Por exemplo, só para você ter noção, tem coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas, por exemplo, eu faço colposcopia e coleto o citológico. Mas, para determinado plano de saúde, eu não posso colher. Eu não vou ter os honorários desse procedimento. Então, isso é uma coisa particular aqui de Pernambuco. Em outros estados, que eu já morei, inclusive em Minas Gerais e Rio de Janeiro, a coleta do cito patológico é procedimento da consulta ginecológica. Então, muitas vezes as mulheres que vêm de outro estado para cá estranham, né? Mas, no meu caso, por exemplo, eu também gosto da parte de ultrassonografia. Teoricamente, a mulher poderia fazer todos os exames, até no consultório, entendeu? Mas o que muitas vezes dificulta não é nem a questão do médico em si, é a questão do tipo de atendimento. Tipo, por exemplo, no meu caso, eu tenho equipamento de ultrassom, por mim eu faria ultrassom de todas as minhas gestantes e de todas as minhas pacientes de ginecologia, mas o que muitas vezes quebra isso aí é que o plano de saúde, por exemplo, que é o meu caso, ele não credencia você nesses 2 tipos de atendimento. Então, por isso que muitas vezes acontece essa não realização do exame específico. E assim, tem muitos casos em particular que existe um certo receio, né? Por exemplo, paciente de primeira consulta, por mais que a gente tenha essa recomendação, você fica muitas vezes meio receoso de ela também achar que você pode estar examinando sem ter necessidade. Então, a gente tem 2 ângulos aí dessa ideia. Vai ter paciente que, se você sistematizar e examinar todas,
ela vai dizer que é excesso. Já que você vai ter que pedir os exames, ela vai ser reexaminada, entendeu? Entendi. E aí vai ter outro ângulo dessas pacientes que também prefeririam que fosse examinado pelo próprio ginecologista. E eu sou desse time mesmo, eu acho que tem que fazer mesmo. Ok. Doutor Glaucio, a gente voltando para a gestação. Quando a gente pensa que a mulher, né, enfim, na gestação não é só a mulher, também tem, enfim, o pai, né, o casal. Esse pai, como é que ele pode ajudar no pós-parto? Já que a gente está falando desses detalhes que todo casal precisa saber antes do bebê nascer. Eu costumo até dizer que não é o binômio materno-fetal, mas é o trinômio materno-paterno-fetal. Até porque, como eu também sou papai, né? Então a gente sabe da importância do pai durante a gravidez e até o parto. Então eu sempre, existem encontros de casais grávidos para se ter orientações também, lógico, livros, manuais, nas consultas de pré-natal a presença do pai é fundamental. Eu costumo incentivar bastante até no parto, porque tem pai que quer correr do momento mais importante da vida dele, fica com medo e assim, costumeiramente eu meio que, como é que eu posso dizer? Quer dizer que a gente está obrigando é uma palavra muito forte, mas eu sou bem persuasivo no convite, na presença dele na sala de parto. E graças a Deus, em 100% das vezes que eles supostamente foram meio que forçados para entrar na sala de parto, eles saem completamente agradecidos. Porque não é só exatamente o que o pai quer ou o medo que ele tem. Existe um personagem ali muito importante, não só a mãe, como o próprio bebê. Então eu costumo até perguntar, se no caso do seu bebê, você acha que o seu bebê ia preferir que você estivesse lá na sala de parto ou outro acompanhante? E aí ele sempre responde, não, então aí eles entram na sala de parto, graças a Deus. E saem felizes, né? Saem muito felizes, muito realizados, eles agradecem, doutor Glaucio, muito obrigado, porque eu ia perder esse momento de graça e não aconteceu nada. Então a gente já monta também um cuidado para aqueles papais que têm medo de sangue, que acham que pode passar mal, bota uma cadeirinha ali do lado, tem um anestesista lá que fica de prontidão para se acontecer alguma coisa e é importantíssimo. E no pós-parto, mais ainda, né? Esse companheirismo, né? Essa cumplicidade. E nós temos aqui Gil Albuquerque que comenta, excelente profissional. Imagino que deva ser paciente, né? Enfim. Eu acho que tem dois, eu não sei se é Gilmar ou é Gil, um colega nosso aí. São muitos, né? São muitos atendimentos, não dá para, enfim, às vezes... Sou Gilmar, eu sei quem é. Ok. E a gente falando em hormônios, né? A gente sabe que quando se fala em mulher, gestação, a gente também sempre lembra de falar sobre hormônios. Como é que esses hormônios, o que acontece vamos falar, nesse sistema hormonal após o parto? Na gestação a gente tem uma escala hormonal e após o parto muda totalmente, doutor Glaucio. Isso pode terminar interferindo também em alguma situação no pós-natal? Muda, foi excelente pergunta. No período pós-parto, a prolactina, que é um hormônio que é responsável pela produção do leite, ela se encontra bem elevado, por isso que muitas vezes a mulher fica sem menstruar no período do puerpério, que é o período que a gente denomina após o parto, e isso também traz algumas modificações. Então, é natural ter uma queda da libido da mulher, e não só porque do ponto de vista hormonal, a mulher também acaba se preocupando muito mais com o bebê. Então, o foco de atenção acaba sendo o bebê. Então, esse período de transição ele é muito importante. Então, é preciso também o marido compreender essas modificações que existem no organismo da mulher e até na questão hormonal, porque isso é bem interessante e pode mudar o rumo até do casal. Às vezes tem casais que se separam nesse período e o pior é o período que a mulher muitas vezes mais precisa do companheirismo. E não só a modificação do hormônio prolactina, mas você também vai ter a modificação, a necessidade muitas vezes maior do hormônio tireoidiano, que é o hormônio que controla o metabolismo como um todo. Então, muitos casos, inclusive de depressão pós-parto, como eu já falei, estão relacionados a uma alteração nesse hormônio. E uma coisa que me chama muito a atenção, doutor Glaucio, é que parece que a gente, enquanto estamos grávidas, né, a gente se envolve tanto com a gestação, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né, se envolver com esse momento, mas esses detalhes a gente
só passa a conhecer realmente quando a gente vive. E, de fato, eu acho importante falar sobre isso, porque a mulher pode pensar, né, no pós-parto, estou passando por um momento de abalos emocionais tão difíceis e a maternidade é tão sublime, e aí pode entrar em choque, né, assim, esses pensamentos. Acho que é importante, muito importante falar sobre isso. Muito. Muito, inclusive, às vezes pode ser o motivo para a persistência ou não do aleitamento materno, né? Às vezes a paciente fica tão cansada que às vezes é tão mais prático você dar um complemento alimentar, e aí isso pode mudar, inclusive, até o desenvolvimento do bebê. Então, esse período, ele deve ser cercado tanto de um preparo da própria mulher, mas do casal, do esposo, da família, até a questão espiritual, que eu considero bastante, o preparo não só físico, como emocional, como também espiritual. Às vezes, a mulher também precisa do colo. Aquela pessoa que dá colo também precisa ser muito acolhida. E aí ela está completamente sozinha para resolver tudo do bebê, isso aí vai ficar muito mais difícil. Entendeu? Então é super importante a presença não só da família, do papai, do obstetra também vai ter uma importância fundamental, mas do neonatologista, de profissionais que também você delegue essa questão desse período puerperal. Então, muitas vezes técnicos de enfermagem, enfermeiras especializadas, até nutricionistas e psicólogos podem ajudar nesse período. Ok. Eu só vou lembrar aqui que quem está nos acompanhando, tem algumas pessoas querendo saber sobre a greve dos caminhoneiros. No Conexão, segunda edição, a gente vai falar sobre isso. Ismael apresenta o programa e vai ter mais atualizações sobre essa greve, né, dos caminhoneiros. E, doutor Glaucio, quando a gente, falando que o obstetra deve ajudar nessa situação, né? Se a gente pensa que a mulher volta 7 dias após o parto para o obstetra, é isso? Isso depende de cada profissional, né? Não existe, até onde eu saiba, uma determinação tão específica em relação ao número de dias. Ela deve voltar para a consulta puerperal. Se a mulher já voltar para essa consulta puerperal, isso já faz a diferença. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes no serviço público isso não acontece, né? Então ela muitas vezes não volta ou retorna apenas se for um parto cirúrgico para retirada de pontos, entendeu? Então, assim, esse retorno ao puerpério, ele é fundamental, porque, inclusive, você pode detectar alguma alteração, normalmente eu recomendo entre 10 e 15 dias, e aí você pode detectar essa alteração e providenciar também o tratamento mais oportuno. E acho que também para discutir essas questões, além da saúde física, né? Perguntar como é que a mulher está também, né? Enfim, Isso. todas essas relações socioafetivas que podem surgir no pós-parto. A gente tem aqui Viviane Barbosa, que diz, faz a minha pergunta, por favor. Viviane, sua pergunta não estou conseguindo visualizar. Se você puder repetir, eu compartilho aqui com o Dr. Glaucio. Ednice Maria, ela diz o seguinte, graças a Deus, estou tendo apoio do meu marido e participação do meu marido em tudo, apoio de familiares e de amigos. Então, é exatamente aquele cenário que o senhor estava falando, né? Essa rede de apoio tão importante no pós-parto, que termina trazendo uma harmonia, não só para o casal, para casa, mas para o bebê. Acho que isso termina interferindo no desenvolvimento também, né, do bebê. Isso, quando se trata com amor, com carinho, com afeto, as pessoas percebem a diferença. Então, às vezes, é muito de sentimento, não dá para explicar. Você pode passar 1 hora numa consulta médica e não transmitir nenhum sentimento, quando muitas vezes o que a paciente busca não é exatamente a quantidade de horas de consulta, entendeu? De minutos, não sei, mas é muito mais a segurança, o afeto, a empatia. Então, isso é que faz a diferença. E uma coisa que eu acho que o senhor deve escutar muito, enfim, das pacientes, não sei, eu estou dizendo porque eu fiz muito essa pergunta para a minha obstetra quando eu estava grávida, em relação ao sono, né? Como é que o sono muda nessa fase pós-parto e como é que ele pode interferir também em toda essa dinâmica familiar, já que o bebê ele tem um sono, enfim, mais, digamos, mais espaçado, não, ele acorda mais, né, durante a noite, até para mamar, e com isso o casal também acorda mais. Como é que isso pode interferir um pouco nessa dinâmica?
Eu costumo também dizer que a mulher realmente está muito mais acima em relação ao homem, porque eu não sei como é que vocês dão conta, né? Até porque muitas vezes a demanda do trabalho aumenta, né? Principalmente quando ela termina a licença maternidade, e as obrigações maternas, elas continuam, né? Então, eu realmente admiro bastante as mamães que conseguem retornar aí ao trabalho, cumprir, sei lá, às vezes eu não chamo nem dupla jornada, é uma eterna jornada, porque a mulher, no final das contas, ela acabou tendo uma maior responsabilidade, não só do cuidado da casa, daquele cuidado tradicional da casa e da família, mas passou a ter muito mais responsabilidade com o trabalho. Então, esse sono da mulher, ele já era comprometido. Então, com a maternidade, piora mais ainda. Então, sono é um dos hábitos de vida que ele deve ser considerado, juntamente com a alimentação, atividade física e gerenciamento do estresse. E esses hábitos também estão interligados. Tem gente que não emagrece porque não dorme direito. Tem gente que acaba ficando mais cansado e tendo mau gerenciamento do estresse porque também não dorme direito. E tem gente que não consegue muitas vezes fazer atividade física porque também está cansado e não dorme direito. Então, isso é uma coisa básica, né? Existe um hormônio chamado melatonina que regula essa questão do sono, mas o que importa também é a questão da higiene do sono. Então, se aquela mamãe está preocupada com tanta coisa, então, assim, às vezes fica praticamente difícil você também exigir, né? Minha esposa mesmo, Amanda, é um soldado, um sentinela, porque quando João Pedro, Alana, alguma coisa acontece, ela já se levanta da cama que eu não sei nem como, de repente eu achei que ela se levantou, ela já está lá com os meninos, né? E ela está grávida. Né? A Amanda está grávida, né? A gente está esperando o Miguel. Eu tenho reclamado bastante que ela não tem dormido bem. Mas é isso, graças a Deus as outras coisas a gente consegue também compensar. Mas, em geral, a mulher, na gravidez, que eu acho que é isso que faz a diferença também, a mudança dos hábitos de vida, a gente não aprendeu de maneira clássica em medicina. A gente aprendeu a medicina clássica, que era diagnosticar e tratar. E muitas vezes essas orientações consideradas naquela época simples ficavam no final do capítulo do livro, ou muitas vezes nem tinham essas orientações. E, na verdade, hoje, tanto em medicina geral, como em ginecologia, e principalmente obstetrícia, você modificar e, principalmente, obviamente, melhorar esses hábitos faz a diferença. São coisas simples que mudam muitas vezes a história natural de uma determinada gestação ou mesmo de uma determinada patologia. Ok. Vamos ver aqui. Viviane Barbosa. Agora a sua pergunta está aparecendo para mim, Viviane. Vamos lá. Ela disse que teve 2 abortos, um com 7 semanas e outro com 17 semanas de gestação. E esse último foi diagnosticado com alteração no TN, hidroma cístico e anasarca fetal, é isso? A anasarca a gente chama mais no adulto. No bebê é um edema generalizado, é uma ascite também. E ela diz, o que é que pode causar isso? O que devo fazer para ter uma gravidez saudável? Corro o risco disso acontecer novamente? E ela diz que o maior desejo dela é ser mãe. Bom, realmente, Viviane estava certíssima em insistir. Essa pergunta foi que muito legal. Que bom que a gente conseguiu, né, resgatar essa pergunta. Até porque a maternidade dessas mães, elas são bem valorizadas, sabe? Viviane, veja só, o ideal é você procurar um acompanhamento médico, preferencialmente com um ginecologista e obstetra que tenha experiência em investigação sobre abortamentos, né, e perdas gestacionais. Pelo que você me falou, essa última gestação provavelmente foi um bebê que apresentava algum defeito congênito, né, costumeiramente chamado de malformação fetal, mas eu não gosto desse termo. Malformação eu acho muito pesado. Então, foi um defeito congênito, pelo que você descreveu, mas existem algumas patologias que entram no diagnóstico diferencial. Alterações no sangue da mãe e do bebê pode dar alterações, né? O bebê pode ter a eritroblastose fetal, então já passa a importância de você fazer os exames de sangue, classificação sanguínea, é um exame simples. Algumas infecções congênitas
sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, rubéola. Então precisa saber dessas sorologias. Mais recentemente a gente tem a síndrome da zika congênita, que até hoje é uma confusão e passou batido, né? Então, zika, dengue, chikungunya entraria também no diagnóstico diferencial por Pernambuco ter sido área endêmica, só que o problema é justamente esse, né? A gente vive um momento de epidemiologia tosco, em que você teve uma epidemia que, né, afetou tantos bebês e o pré-natal continua do mesmo jeito. Ninguém fala sobre a importância de se realizar esse exame de sorologia, está todo mundo calado muitas vezes, até porque, infelizmente, por trás disso existe a questão do custo do exame. Mas uma coisa que eu queria terminar para ajudar a Viviane Barbosa nessa pergunta bem importante dela, também existe a possibilidade de se investigar a trombofilia, entendeu? Trombofilia também é causa de abortamentos e eu acho, sinceramente, uma conduta antiética essa história de você esperar, e desumana principalmente, você esperar a mulher ter 3 perdas para investigar. Então, isso até hoje eu não aceito. Isso é uma coisa que está escrita em alguns guidelines, por incrível que pareça, né? Você tem alguns livros dizendo que não, só se deve investigar depois da 3ª perda. Agora, ninguém quer ficar no lugar da mulher que perdeu, né? Então, você não precisa perder, você não precisa nem perder nenhum para investigar. É direito seu investigar o que quiser. Agora, pode ter custo? Pode, mas a gente não está discutindo custo, a gente está discutindo a importância da investigação. É verdade, isso é muito importante. Está aí, Viviane, a sua resposta. Acho que o Dr. Glaucio explicou muito, né, esclareceu. E falando sobre trombofilia, eu tenho trombofilia e eu tive a chance de descobrir a trombofilia antes de engravidar, porque a minha ginecologista passou alguns exames. E é isso, eu acho que é exatamente isso que o Dr. Glaucio fala. A gente não precisa ter um aborto, T2, T3, para fazer a investigação de trombofilia e de outras condições, né? Um sonho de muitas mulheres, de fato, é ser mãe. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, pelos nossos direitos enquanto mulher, enquanto paciente. A gente tem aqui também, Dr. Glaucio, Sheila Xavier falando: parabéns, Dr. Glaucio, o médico mais humano que já vi. Deus continue te abençoando. E aí, Viviane agradece pela resposta, por ter respondido. Daiane Cíntia, né, minha xará, diz: faz a minha, por favor, a minha pergunta. Daiane, também não está aparecendo para mim a sua pergunta. Não sei se Roberta ou Vitória consegue ver a pergunta de Daiane aí, consegue colocar para mim. Não aparece. Faz de novo, Daiane, aqui para a gente essa pergunta que eu compartilho aqui com o Dr. Glaucio. A gente já está passando dos 30 minutos, mas eu acabei de saber que a gente vai continuar, a gente tem mais tempo para continuar o programa, porque são muitas as perguntas e a gente está com esse tempo, então aproveita. Quem tiver pergunta, faz que a gente compartilha. Dr. Glaucio, agora você falou a gente falando anteriormente, né, falando sobre essas infecções congênitas, e o senhor falou um tópico muito importante, que é a alimentação. Muito se fala na alimentação da gestante, né? Que a gestante tem que se alimentar bem, porque está gerando uma nova vida, né? Além de cuidar da sua própria saúde. No pós-parto, eu vejo que algumas mulheres se preocupam porque querem fechar a boca, porque querem perder aqueles quilinhos a mais. O que é que o senhor recomenda, né? Como é que deve ser essa alimentação também no pós-parto e como é que pode interferir também na saúde materna? Nos últimos 5 anos eu tive uma quebra de paradigma. Eu tenho estudado bastante nutrição na gravidez, tanto que também acabei cursando o curso de nutrologia, não para deixar de ser da minha especialidade, mas usar na especialidade. E eu tenho me surpreendido como realmente essa questão da alimentação vai influenciar na gestação. E na sua pergunta no pós-parto, é óbvio que a alimentação, nada muda. A gente tem que sempre recomendar o que é o bom senso, o que seria mais fisiológico, o que seria mais natural. Então a alimentação ela deve ser saudável. Também tem umas orientações sobre a questão da alimentação, que não vai substituir uma consulta com um profissional nutricionista ou até mesmo nutrólogo. Mas eu acho que o bom senso, como tudo em medicina, como tudo em saúde, ele é fundamental. Então eu tenho 2 extremos. Tanto as mulheres que não querem
né, se alimentar direito, aí vão ter as consequências disso aí. Não é o mais frequente, como tem as mulheres que acabam sendo mais compulsivas. Inclusive, a gente tem tido até uma discussão lá com a nossa equipe, porque a gente tem uma paciente que adora chocolate, né? Uhum. Então, assim, a pessoa da pediatria, o anestesista também, não tem problema a questão do chocolate, etc. Tal. Como tudo na vida, precisa do bom senso. Você não pode... Existem opções mais saudáveis de chocolate, que o problema não é o chocolate em si, é o excesso de açúcar, né? Isso vai influenciar em diversas situações. Mas, como eu falei, é o bom senso. Você pegar um chocolate a 70% preferencialmente, ou de repente a ingestão menor, isso vai fazer a diferença. Eu costumo até lembrar de uma aula que eu tive de nutrologia, nunca mais vou esquecer. O paciente terminal com câncer, né? Foi perguntado a ele, e aí, qual é o seu último desejo? E ele pediu um picolé de morango. Só que aquele picolé cheio de corante, que você teoricamente ia dizer, não, mas não pode, não sei o quê. Poxa, peraí, aquilo ali vai ter um efeito, muitas vezes até emocional, tão importante, que vai superar qualquer um desses problemas. Então, é bom senso. A alimentação ela é fundamental antes da gravidez, na gravidez e após a gravidez. Também até no pós-parto termina ajudando a amamentação também, né? Eu ouço muito falar que ingestão de líquido, né, é super importante para a produção de leite materno, né, doutor Glaucio? A ingestão de líquido, muitas vezes até a suplementação personalizada de alguns nutracêuticos, por exemplo, a vitamina D é fundamental, como também a exposição ao sol. Já tem trabalho que mostra que gestantes que têm uma doença chamada diabetes gestacional, ela também vai ter alteração na produção do leite. Por isso que em nutrição e nutrologia, você já sabe que a influência da sua alimentação na gestação e no período da lactação, ela vai influenciar não só para o seu bebê, como também a segunda geração, a geração de netos. Olha aí, quanto é importante, né, a alimentação. Aqui a gente tem Daiane Cíntia, fez a pergunta que, enfim, pediu para fazer. Ela disse que tem útero bicorno, é isso? Isso. Está grávida de 9 semanas e gostaria de saber se a gravidez pode se desenvolver normalmente com essa condição do útero, sem ter que fazer cerclagem, por exemplo. São duas coisas diferentes. O útero bicorno, ele é um útero que tem um formato um pouquinho diferente do habitual. Eu vou ter que explicar de uma forma mais simples possível. O útero normal ele tem uma cavidade, o útero bicorno é como se tivesse uma cavidade dividida, separado por uma estruturazinha que muitas vezes confunde um septo. Então, existem vários tipos de malformações de defeitos congênitos uterinos. O útero bicorno é um deles. A gestação acaba sendo um pouco mais difícil, mas a cerclagem ela não tem relação direta com o útero bicorno, porque a cerclagem ela vai ser realizada no colo do útero, que é a porção terminal. Aí vai depender de como que está esse colo do útero, Daiane. Hoje em dia, você pode realizar uma ultrassonografia transvaginal, lógico, né, por solicitação do seu obstetra, para o colega ultrassonografista medir o tamanho do seu colo e saber se realmente tem indicação ou não. A não ser que você tenha outras histórias de abortamentos ou história de partos prematuros e abortamentos tardios, isso pode ser indicado uma cerclagem pela história clínica. Mas também é uma excelente pergunta. Ok, eu estou recebendo aqui a mensagem de que a gente tem que encerrar, mas eu vou pedir para o senhor responder rapidamente 2 perguntas de internautas para a gente não deixar ninguém sem resposta. Pode ser, Roberta, ele responde rápido. A gente tem aqui J Brasil. Boa tarde. Tive trombose e embolia pulmonar em 2014. Não tenho trombofilia. Obrigatoriamente tenho que fazer uso do Clexane na gestação. E a pessoa agradece e diz que acompanha você, doutor Glaucio, nas redes sociais e o parabeniza. Obrigado, Jota. Obrigado também pela sua pergunta. Olha, veja só. Em primeiro lugar, lógico, o problema é educativo. Nada do que eu vou dizer vai substituir uma consulta com o seu médico. Eu estou me baseando nas informações que vocês estão dando. Então, classicamente, uma pessoa com antecedente de trombose ou até de embolia pulmonar, situação, né, de risco de vida, tem indicação formal de realizar anticoagulação na gravidez. E eu até vou mais além, talvez não saiba que tem trombofilia, porque não investigou todas as
trombofilias. Existem muitos exames para se investigar trombofilia. Então pode ser até que não saiba porque não realizou todos os exames, mas independente disso, tem sim indicação. Eu acho que eu respondi essa, né? Respondeu. A gente tem também, se o senhor puder responder bem rapidamente, Cessa Oliveira. Meu primeiro filho e único foi parto cesárea. A doutora falou que eu não tinha passagem, que meu útero era fechado. Se eu engravidar novamente, tem que ser cesárea? Não, isso é um dos mitos em obstetrícia, uma vez cesárea, sempre cesárea. O parto, ele é a escolha da mulher. É lógico, existem algumas situações completamente excepcionais em que se indica a cesariana, geralmente a placenta de inserção baixa, a placenta prévia, centro total, ou quando você tem múltiplas cesarianas, que aí é risco de vida para a mãe. Mas, em geral, acabem com essa história de que uma vez cesárea, sempre cesárea. É mito. Basta você realizar um acompanhamento adequado e realmente o que vai definir mesmo é o trabalho de parto. Mas não tem indicação, não. Sheila Xavier diz que ficou com uma pequena lesão renal depois de PE, acho que é do parto. A proteinúria persistiu, minha pressão voltou ao normal. Posso ter uma gravidez tranquila com um bom tratamento ou ocorre muito risco de ter pré-eclâmpsia novamente? Uma vez que você teve pré-eclâmpsia, o risco aumenta nas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, né? Então, o ideal é você realizar todo um acompanhamento, né? Um preparo para a gravidez, melhorar os hábitos e aí certamente você deve diminuir bastante o risco, mas o risco ele é aumentado, infelizmente. Ok. Tá aí, doutor Glaucio, agradeço muito a sua participação. Acho que nós conseguimos esclarecer bastante as internautas, os internautas que teve homens aqui participando também, acompanhando o nosso programa. E é isso, quero só reforçar, aqui está o seu livro, né? Milagres que a obstetrícia me proporcionou. Ele já está vindo nas livrarias, nas principais livrarias? Isso, está vindo nas livrarias, pode dizer as livrarias? Pode. Então, tem na livraria Saraiva, eu passei lá, tinha alguns exemplares lá no Shopping Rio Mar e no Shopping Recife. Na livraria Cultura, se não tiver no estoque, você pode fazer o pedido, como pode pedir também online no site dessas duas livrarias, também no da Amazon também, viu? Ok, muito obrigada, doutor Eu que Glaucio. agradeço o convite e estou à disposição, quando precisar é só chamar. Espero contar com você novamente para continuar respondendo as nossas dúvidas. Será um prazer. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa, ele fica disponível na página do portal NE10 no Facebook, também no site da TVJC, tvjc.com.br. Logo mais ele está vamos subir também para o casasaudável.com.br. E é isso, eu agradeço muito a sua participação, agradeço com as perguntas, a gente conseguiu fazer um programa de fato bem educativo aqui com o Dr. Glaucio. E é isso, até a próxima quinta-feira em mais um programa Casa Saudável às 14 horas.